Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, é hora de você conferir os principais destaques de Linhares e região na edição do Sim Notícias que está começando. Veja na edição de hoje. 2 internos fogem da Penitenciária Regional de Linhares, foi durante o final de semana. Uma pessoa morreu e outras 2 ficaram gravemente feridas em um acidente da BR-101 também neste final de semana. Mais de 50 competidores participaram do desafio da Travessia da Lagoa Juparanã de natação. Teve também muita adrenalina entre bikes e carros no Barródromo aqui de Linhares. Em clima de festa, o zagueiro linharense Fabiano Heller encerrou a carreira com a presença de muitos ex-colegas jogadores de futebol no último sábado. Veja ainda as vagas de emprego disponíveis no Cine aqui da nossa cidade. Hoje é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. A nossa entrevista do último bloco de hoje é com o juiz Tiago Albani, da Vara da Fazenda Pública de Linhares, falando sobre a demanda na vara que ele é responsável e falando também sobre as perspectivas do Judiciário para o ano de 2018. E mais assuntos do nosso esporte você confere com Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, pessoal da Grande Vitória que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência de sempre. 2 internos da Penitenciária Regional aqui de Linhares fugiram da unidade neste domingo. Segundo a Polícia Militar, eles haviam sido orientados a seguir para o bloco 4 do presídio, porém desviaram a rota e acabaram escapando. Foram feitas buscas no entorno do prédio, mas a dupla ainda não foi localizada. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça, a Sejus, Kennedy Peroba Francisco cumpria pena por roubo e Rosemiro José Ribeiro por homicídio. Eles usavam o uniforme laranja da prisão quando fugiram. Quem tiver informações sobre o paradeiro deles pode ligar para o 181, é o Disque Denúncia, ou para o 190 da Polícia Militar. Mais de 50 atletas participaram da Travessia da Lagoa Juparanã na etapa Linhares da disputa em águas abertas. Os 4 quilômetros de etapa principal foram concluídos em 54 minutos, recorde da prova. A concentração começou cedo na Praia de Três Pontas, um dos locais turísticos mais visitados da Lagoa Juparanã. Barcos transportaram os atletas e a equipe organizadora da prova para a margem oposta da lagoa, onde aconteceu a largada. O circuito em águas abertas da Lagoa Juparanã, etapa Linhares, mais uma vez reuniu um time de peso no desafio de cruzar os 4 quilômetros de uma margem a outra. 31 anos se passaram desde a primeira travessia. A prova foi retomada após uma pausa de quase 15 anos. Reviver uma coisa de 30 anos atrás, assim, não é sempre que a gente tem essa oportunidade. E a coisa tá bonita, né? A lagoa tá bonita, tá muito sol, né? Tá o dia perfeito para a prática da natação. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um evento muito interessante, que continue para os próximos anos. As imagens aéreas feitas pela Vertical Fan Produções dão uma noção real do tamanho do desafio. A disputa foi bastante acirrada entre homens e mulheres. No masculino, Caio Diniz, da equipe Limiar de Vila Velha, foi o ganhador. Ele completou os 4 quilômetros com 54 minutos, quebrando o recorde da prova, que era de 56 minutos. Bem satisfatório ganhar uma prova assim, uma prova que eu nunca tinha feito, na lagoa, um pouco mais pesado. Gostei muito, satisfeito. Deu 4 km de percurso, no finalzinho eu já estava um pouco cansado, mas deu para terminar bem. Um pouco de falta de ar, no final, mas tá bom. Entre as mulheres, a ex-nadadora profissional Pepenha subiu ao lugar mais alto do pódio, poucos segundos atrás do vencedor masculino. Tá voltando, né? Uma prova que tem uma galera boa, uma energia boa, bom astral e ganhar é melhor ainda, né? Fazer essa travessia numa lagoa como a Lagoa Juparanã, estar aqui é algo único, entendeu? Onde você consegue uma lagoa dessa forma aqui no estado, ou na região sudeste, ou no Brasil, é muito pouco. Então acho que temos que valorizar mais o que a gente tem. A linharense Ana Flávia dedicou o 3º lugar ao pai, ex-nadador e grande incentivador da jovem. Então, eu tô com uma emoção muito grande, porque desde que eu vim morar em Linhares, meu pai sempre falou da travessia da Lagoa Juparanã e que ele tinha um sonho de nadar de novo. Ele não vai nadar, mas eu vou tentar realizar o sonho dele.
Eu já nadei em algumas lagoas do Brasil, mas em nenhuma na Lagoa Capixaba, né? A curiosidade de conhecer a lagoa e também contribuir para a qualidade aí do evento, visto que eu estou numa preparação intensa para o desafio do Rio, que vai ser agora em janeiro, do Leme ao Pontal. Bom, a prova também foi disputada nos 1.000 metros e 150 metros para kids. Na etapa de 1 quilômetro, 1.000 metros, o vencedor foi João Pedro Mendonça, que é de Vitória. Entre as mulheres, a campeã dos 1.000 metros foi Márcia Magalhães, de Vila Velha. Já na etapa kids, de 150 metros, Mick Abico ganhou no feminino e Guilherme Gobete ficou em primeiro lugar no masculino. Fica agora por dentro das vagas disponíveis no Cine da cidade, as vagas de emprego desta semana. As vagas são para assistente de departamento, são 2 oportunidades, auxiliar de cozinha, também 2 vagas, auxiliar vidraceiro, comprador, cozinheiro, entregador de jornal e revista, estoquista, jardineiro, líder de cozinha, nutricionista, pintor industrial alpinista nível 1 e 2, 5 vagas, representante de vendas, técnico em nutrição e técnico de refrigeração. Os interessados devem comparecer à agência do Cine, no centro da cidade, que funciona ali ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal. A banda Parangolé é a principal atração do Live Summer, um super evento que vai agitar Linhares na próxima sexta-feira no Conceição Hall. Este evento tem o apoio total da Rede Sim e nós conversamos com os organizadores. A gente está vindo aí, né, com a área que é uma área que ela é meio limitada e aí a gente ainda tem ingresso, a procura está muito grande, mas estamos trabalhando aí com a procura muito grande nos ingressos, essa reta final agora. A procura tem aumentado cada vez mais, cara. A nossa ideia justamente foi o quê? Foi tentar dar o melhor pontapé inicial no verão do público de Linhares. Por que isso? A gente quis trazer um evento onde a gente mistura o sertanejo com o axé e trazendo ainda a pegada de DJ. Então, tipo assim, a gente quis formatar um evento para poder agradar todo o público daqui da cidade. A gente vai vir aí à noite com Éder e Alan, que é uma dupla que vem se destacando muito no mercado sertanejo universitário hoje na Grande Vitória, faz as principais casas de show hoje da capital. A gente vem com Alan Venturim, que é um cara que tem uma pegada bem irreverente, ele faz um sertanejo, mas é um sertanejo diferenciado pela questão da irreverência dele, da diversão dele no palco. A gente vem com o DJ Bruno Fischer, que é um cara que também vem se destacado muito, principalmente no norte do estado. E para ser a nossa atração principal, a gente escolheu o Parangolé pela questão da saudade que deixou a última vez que passou na cidade o nosso amigo Tony Salles aí. Quem não conseguiu ainda comprar o seu ingresso, garanta já. A gente está na Loja Desvio, no Botequim do Gordinho, no Bar Calimã e na Casa do Espeto, no Interlagos. Ou pela internet no www.ticketmais.com.br. Eu misturei a sarradinha junto com... Agora, hein? Sarra, toma, sarra, toma. 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 Sarra, toma. Sarra, toma, sarra. Que é isso aí? Sarra, toma, sarra, toma. Bom, com certeza vai ser um grande show, um grande evento, né? Hoje é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Confira. Existe uma história hindu que tem 4.000 anos. E a história fala de uma preocupação de Deus com o poder que o homem possui ou que possuiria quando desenvolvesse a capacidade de raciocínio, de amor. E Deus estava preocupado porque esse poder habitaria o homem e ele estava se perguntando o que o homem poderá fazer com esse poder. Reuniu-se numa assembleia celestial, arcanjos, querubins, serafins, e Deus pergunta aos seus anjos: o que faremos com o poder do homem? Como faremos para que esse poder não esteja tão à mostra, para que eles não usem isso de forma
errada. E aí um dos anjos levantou a asa e disse, vamos esconder. Deus achou a ideia maravilhosa e disse, então tá bom, vamos esconder. Mas onde? O outro anjo, levantando as asas, disse, vamos esconder no extremo norte, tem gelo. E Deus disse, o homem vai habitar o extremo norte. O outro disse, então vamos esconder no extremo sul, lá tem mais gelo ainda. E Deus disse, não, um dia o homem habitará o extremo sul e suas geleiras. E alguém disse, então vamos esconder no monte mais alto do mundo. E o Todo-Poderoso disse, um dia o homem chegará ao topo do mundo sem oxigênio. E o quarto disse, então vamos esconder nas profundidades do mar. Lá nas profundidades do mar o homem não chegará. E Deus disse, sim, o homem chegará às profundidades do mar. Explorará essas profundidades. Os anjos já saindo desanimados por não poder ter ajudado. O Todo-Poderoso disse, pera lá, já sei onde vou esconder. Dentro do próprio homem. E vai achar esse poder aquele que procurar dentro de si. Eu amo essa história. Porque dentro de cada um de nós há poder de mudar a vida. Eu conheço histórias de meninos pobres que se tornaram meninos abundantes. Eu conheço histórias de mulheres deprimidas que se tornaram extremamente felizes. Eu conheço histórias de pessoas que acreditaram e buscaram dentro de si esse poder. O apóstolo Paulo diz, temos porém esse tesouro em vasos de barros, para que a excelência seja de Deus. Então, eu queria te dizer que se você está triste, se você está passando por um momento difícil, não adianta você procurar fora de você. Existe dentro de você todos os recursos que você precisa para mudar a tua vida. Acredite nisso. Quando acreditamos, os milagres acontecem. Valeu, Magela. Muito obrigado pela sua participação. Até segunda-feira que vem. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será de céu encoberto e chuva rápida. As temperaturas em Linhares variam entre 21 e 28 graus. Colatina com mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em São Mateus, mínima de 20, máxima de 27. Já em Vitória, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Não sai daí, depois do intervalo você vai ver uma pessoa morreu e 2 outras ficaram gravemente feridas durante um acidente na BR-101 em Soretama durante o final de semana. É um instante só. Uma pessoa morreu e 2 ficaram gravemente feridas em um acidente na BR-101, na altura do quilômetro 111 em Soretama, neste final de semana. A batida entre uma carreta, um caminhão e um veículo de passeio foi por volta das 8h30 da noite do último sábado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão que trafegava no sentido sul da rodovia invadiu a contramão e bateu de frente contra o Fiat Uno em que estavam as 3 pessoas. Uma carreta que seguia logo atrás do caminhão tentou desviar da batida e acabou atingindo os 2 veículos. O motorista do Uno morreu na hora. Já um casal que estava com ele no carro ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Rio Doce. O trânsito no local funcionou em meia pista até 1h da madrugada, sendo liberado em seguida. Em clima de muita festa, o jogador linharense Fabiano Heller reuniu um time de peso de amigos ex-jogadores de futebol para a partida de despedida oficial dos gramados. O jogo aconteceu no último sábado no Campo do América. O público linharense não decepcionou e prestigiou a despedida. Jogadores que marcaram época com Fabiano Heller em Linhares e no Brasil marcaram presença. E tinha curiosidade de conhecer, ele sempre falou de Linhares para nós, desde 2006. Então, hoje conhecendo a cidade dele, quebrando um tabu, que eu já não jogo bola há 2 anos, desde que me aposentei não jogo bola. Mas vim aqui brincar com ele aí, mais pela amizade que a gente tem por ele, pelo carinho. Estou feliz, cara. Quem ganhou foi todo mundo, né? Então a gente fica feliz. E essa festa aí maravilhosa aí, o pessoal viu aí, né? Então, aqui no Espírito Santo. Então, eu fico feliz, então... Não tem negócio de bicho não, velho. Eu fiz meu gol, mas todo mundo ganhou, então todo mundo tá de parabéns, então acho que é importante, o Inter foi campeão.
e todo mundo, todos colorados também, então a gente fica feliz. Feliz de estar aqui participando da festa do nosso amigo Fabiano. Merece todas as honras, merece toda essa amizade aí, essa galera que veio prestigiá-lo. E a gente fica triste ao mesmo tempo porque um cara como ele, assim, tem que parar, né, do futebol, porque o futebol hoje está carente de grandes jogadores. Mas o importante é que ele fez o seu papel, foi campeão do mundo, jogou em grandes clubes e hoje está encerrando a sua carreira hoje com seus amigos aí, e isso é muito importante. O time de Fabiano, Amigos Azuis, que enfrentou os Amigos Amarelos, marcou primeiro com Roberto Calmon Félix. Resultado final, 2-2. Fabiano Heller bem que tentou o seu e não conseguiu, mas se despede com uma carreira vitoriosa e lição de vida para os jovens que estão começando. Hoje em dia, qualquer criança tem o sonho de jogar futebol, de ser profissional de futebol, né? Mas sabe que grandes dificuldades virão pela frente, né? Muitos, infelizmente, desistem na primeira dificuldade, desistem na segunda dificuldade. Eu fui um grande jogador de futebol, passei por muitos clubes, mas eu passei muita dificuldade na minha vida, né? Até no profissional eu passava dificuldade. Não acha que depois que chega no profissional, tá tudo tranquilo, não, né? A gente passa dificuldades quando está começando, passa dificuldades depois quando está no profissional, só que tem que ter um foco, tem que ter objetivo. Meu objetivo era vencer no futebol e eu venci porque eu tive foco. E os meninos têm que ser assim, pensar em ser profissional, buscar o objetivo, né, Altemar? Treinar muito, se dedicar, abrir mão de muita coisa, né? Tem que ser assim, porque pra gente conquistar alguma coisa a gente tem que abrir mão de outra. E no futebol tem que ser assim também. Pois é, você confere essa partida de despedida do nosso atleta linharense Fabiano Heller na íntegra, né? Narração do nosso cronista Altemar Félix, na quarta-feira, aqui pela TV Sim, a partir das 8 horas da noite, tá bom? Vamos agora saber como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 421 a saca. Arábica 7, R$ 401. Conilon tipo 7 está valendo R$ 345 a saca. Ciclistas e pilotos de carros fizeram uma disputa eletrizante no circuito do Barródromo de Linhares neste domingo. Foi uma grande festa, né? Um bom público prestigiou a disputa nas duas modalidades realizadas pela manhã e à tarde. A adrenalina tomou conta do Barródromo com manobras bem radicais. Pela manhã foram as bikes que fizeram bonito e à tarde foi a vez dos carros. O evento foi realizado pela AAC Espírito Santo Linhares Automóveis Clube e Pedal Linhares com apoio total da Rede Sim Record News. Veja agora mais informações esportivas com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Além da despedida de Fabiano Heller, depois de uma vitoriosa carreira no futebol profissional, o final de semana foi de muito público e sucesso para corrida de bicicletas e corrida de carros no Barródromo, aqui em Linhares, em frente à Rede Sim. Você está vendo aí? Enquanto isso, o linharense Enzo Pegoretti conquistava na grande vitória, conforme as imagens, sua 27ª vitória em 27 etapas do campeonato estadual em sua categoria, a Infanto-Juvenil, neste ano de 2017. A vitória marcou a unificação dos títulos do Jiu-Jitsu em duas federações, a de Jiu-Jitsu do Estado e a Federação Capixaba de Jiu-Jitsu. Enzo Pegoretti termina o ano como campeão capixaba, campeão brasileiro, campeão sul-americano e campeão mundial de World Cup Jiu-Jitsu. Este retrospecto mostra, segundo seu pai e patrocinador, ou pai-trocinador, o professor Josemar Pegoretti, que o Jiu-Jitsu capixaba está entre os melhores do Brasil. O que falta então? O de sempre. No caso do Jiu-Jitsu, disse ele, mais apoio do setor público e também do privado. Como é esporte amador, então, gente, cabe um projeto de parceria com o poder público, sim. Quanto ao setor privado, e aí? Você vai associar a sua marca a um lutador invicto e campeão até mundial? Ou deixar o garoto e seu staff desistirem por falta de apoio? Fica para refletir.
Valeu, Altemar. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere uma entrevista exclusiva com o juiz Tiago Albani, da Vara da Fazenda Pública aqui de Linhares, falando da demanda da Justiça aqui no município neste ano de 2017 e as perspectivas para 2018. Bate-papo é daqui a pouco. Nesse último bloco do Sim Notícias, você confere uma entrevista exclusiva que fizemos com o juiz Tiago Albani, da Vara da Fazenda Pública aqui de Linhares, falando sobre a demanda da Justiça, do Judiciário em 2017 aqui na região e as perspectivas para 2018, inclusive com novos mutirões para acelerar os processos em andamento na Justiça aqui da cidade. Confira a entrevista. Doutor Tiago, o senhor acaba de deixar, né, a Justiça Eleitoral aqui do município, atuou nos últimos 2 anos. Assim, qual a avaliação que o senhor faz nesse período que esteve à frente ali, né, e as perspectivas? O ano que vem, inclusive, temos eleições em todo o Brasil. A atuação do juiz eleitoral, ela é, como a própria Justiça Eleitoral, muito democrática. Então, a cada 2 anos, há um revezamento entre os juízes para assumir a Justiça Eleitoral. Nos próximos 2 anos, nós temos certeza que o colega que agora vai assumir a Justiça Eleitoral vai dar continuidade no trabalho que foi feito tanto por mim e o doutor Fernando, como pelos colegas anteriores. Um trabalho de democratização, de aproximação do povo, que é aquele que faz exatamente o funcionamento da democracia. Justiça Eleitoral, na qual eu fiz parte, nós fizemos as eleições municipais, não são eleições fáceis, mas graças a Deus nós não tivemos em Linhares, isso também nenhum incidente grave. Ela foi uma eleição feita de forma regular, uma eleição que já terminou, aonde nós conseguimos que a população votasse, comparecesse às urnas e desse o seu recado. Esperamos que os governantes que assumiram, que já vêm trabalhando, atendam, aos anseios da população. A Justiça Eleitoral tem trabalhado na minha gestão e acredito que na próxima agora, para que o eleitor tenha uma facilidade maior de votar, como a questão da biometria, que vem para facilitar o voto, para dar segurança na votação. E o que nós pedimos é que aquele trabalho que começa com a votação continue na fiscalização àqueles agentes que vocês elegeram, tanto para prefeito como vereador, e que façam novamente um grande juízo de valor para que votem com consciência no próximo ano para as eleições de deputado estadual, federal, senador, presidente, governador, já que são eleições gerais daqueles que comandam verdadeiramente o nosso país. Pois é, e o desfecho, né, de qualquer má administração pública acaba aqui na nossa região caindo na vara que o senhor comanda aqui no município, que é a Vara de Fazenda Pública. Como é que o senhor avalia o ano que nós tivemos aí de 2017, as demandas que o senhor atendeu aqui? Na verdade, a má administração, o desfecho é nas urnas, né? Aquele que não administra bem não é novamente votado. O que deságua aqui na Vara da Fazenda Pública são os casos onde há imputação aos agentes públicos de todas as esferas, ou até particulares que atuaram com agentes públicos, de atos de improbidade, ou seja, atuaram fora da lei, trazendo um prejuízo aos cofres públicos, ou dilapidando patrimônio, ou até se enriquecendo de forma ilícita. Infelizmente, anualmente, nós recebemos uma quantidade significativa de processos das diversas esferas, tanto executivo, legislativo, servidores, particulares, e nos cabe, com a máxima urgência, atuar. Nós praticamente julgamos quase todas as ações envolvendo improbidade administrativa na nossa vara. Poucas estão para o julgamento do ano que vem. E queremos, se Deus quiser, terminar em 2018 sem nenhum julgamento de improbidade administrativa, que pelo menos dos últimos anos ainda aguardando resultado nessa vara. Já que é importantíssimo que a gente julgue, tanto para a população, se a pessoa realmente for responsabilizada, para que ela possa devolver ao erário o dano que ela tenha porventura ocasionado, como também para aquela pessoa que é ré na ação de improbidade, pois a partir do momento que ela é inocentada, ela fica livre para continuar tocando sua vida e até mesmo se alçar novos cargos públicos. Nós tivemos também aqui, durante esse ano, a realização de alguns mutirões, né, doutor Tiago, até para acelerar a avaliação que o senhor faz e a perspectiva até para o ano que vem de outros, se é possível que eles sejam realizados. Sim, o judiciário, quando ele pega demandas repetitivas ou que tem o mesmo assunto, ele costuma realizar mutirões para que aquilo seja julgado com maior rapidez, já que a demanda acaba sendo a mesma pelas demandas. Nós, esse ano, tivemos alguns mutirões importantes, um deles foi a da execução fiscal. E nós vamos continuar esse trabalho de execução fiscal, os municípios já têm assim atuado, para que haja realmente a recuperação dos créditos que o município está perdendo. A gente sabe que não é fácil para o empresário pagar imposto, a gente tem essa absoluta convicção, sobreviver, para o empresário sobreviver com a gama de impostos que nós temos aí. Mas de toda sorte, se nós não deixarmos de correr atrás daquele que não paga, a gente vai estar, de certa forma, ajudando
ajudando o que não paga e prejudicando aquele que está em dia com seus impostos. Então é um trabalho que nós temos que realizar, porque o imposto ele veio para o município transformar ele em benfeitorias, em trabalho, em prestação de serviço para o cidadão. Por isso que a gente não pode deixar passar. Bom, infelizmente, a gente tem visto um grande aumento das demandas. Digo infelizmente porque quanto mais as pessoas buscam o judiciário é porque alguma coisa lá fora está errada, não é? Isso tem ocasionado também prejuízos para o judiciário que não tem conseguido dar conta de julgamento. Para você ter noção, enquanto em outros países a média de um juiz julgar por ano são 400, 500, 600 processos, no Brasil a média é de quase 2.000 processos por juiz. Então é difícil você dar conta do número tão grande de processos com a qualidade necessária. Por isso que nós muitas vezes temos esse represamento e essa demora. E todos nós sabemos também, infelizmente, da escassez de servidores ocasionada pela crise financeira que ataca todos os segmentos, não é? Mas o judiciário, ele, ao mesmo tempo que ele fica preocupado com esse volume de ações, ele também se prepara para atender a população. Então nós vemos aí hoje no juizado especial que nós temos com o Dr. Wesley inúmeros multirões para que a população seja bem atendida. O Poder Judiciário, através da sua administração, sempre preocupado em formar juntas de conciliação para que a solução sempre se busque primeiro uma solução consensual. Mas o que nós podemos dizer é que, infelizmente, com grande volume de trabalho, às vezes nós não conseguimos dar à pessoa aquilo que ela quer no tempo que ela procura. Mas às vezes é melhor a gente esperar um pouco para que ela receba com qualidade e que ela tenha confiança naquilo que lhe foi proporcionado pela Justiça. Bom, e assim vamos encerrando esta edição do Sim Notícias, agradecendo a você pela sua audiência, você da Grande Vitória, região, e a você também de Linhares, pedindo que você possa interagir conosco, deixar sugestões aí na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Para rever o nosso conteúdo, acesse o nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da nossa redação também está aí para você, 3373-2000. Obrigado pela audiência, um excelente começo de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.